Bom, deixa preparar aqui outro assunto, né? Porque esse eu acho que está quente de novo e a gente precisa falar, porque tem muita gente no chat querendo saber essa história aí de novo de Marcos Leonardo. É uma história que não acabou, é uma novela que não terminou. Como é que está isso daí? Então, o que que surge na imprensa? Né? Eu vou colocar uma imagem só ilustrativa aqui do Marcos Leonardo, do nosso Instagram, só para ilustrar aqui um pouquinho do que a gente tem para dizer aqui. O que acontece? O André Hernan, outros colegas aí da imprensa, postaram essa informação que a gente já tinha já há alguns dias, que era o seguinte: Marcos Leonardo teria alguns caminhos para tentar acertar com o São Paulo. Até dia 2, era uma tentativa do Al Hilal liberar o jogador por empréstimo para que ele pudesse ser inscrito a tempo para jogar no São Paulo. Beleza. Não deu certo, felizmente. E aí, terminada essa história aí, o que seria um outro caminho, uma outra alternativa para o jogador? Que não seria a mais viável ou a mais fácil. Ele entrar na justiça e tentar uma rescisão com o clube árabe, porque ele estaria sendo impedido de atuar. E aí você tem várias formas de entender e interpretar isso. E aí, antes de pedir a opinião da Prey e da Van, e aí até de vocês do chat, para a gente ler aqui as mensagens, tem o seguinte cenário que a gente tem que considerar para isso aí. Na verdade, o jogador ele não está sendo impedido de jogar. Ele não foi inscrito na Liga Árabe, na Liga Saudita, o campeonato brasileiro deles lá, né, o campeonato local, mas ele seria inscrito na Libertadores, lá da Ásia, né, da Liga dos Campeões da Ásia. Então, teoricamente, o Al Hilal poderia alegar isso. Fala, cara, você não é obrigado, eu não sou obrigado a te colocar para jogar, mas eu não estou te impedindo de trabalhar. Então, meus advogados vão trabalhar aqui contra o seu pedido de rescisão. Eu paguei 40 milhões de euros para trazer você, né? Eu estou fazendo aqui o advogado do diabo, tá? É só para a gente poder não viajar na maionese, tá? Então, assim, ele pode chegar e falar isso. Falar, cara, eu não estou te impedindo de trabalhar. Você vai ser escalado na Champions League da Ásia, no campeonato local. Eu não sou obrigado a te colocar para jogar. Então, eu não estou te impedindo o trabalho. Tem um outro impeditivo também, que seria o seguinte: a grana que ele teria a receber, ele recebe um salário muito alto, e alguém fez um cálculo aí nas postagens, que se ele rescindir o contrato, ele deixaria de receber cerca de 128 milhões, algo assim, ao longo do contrato dele. Então, para ele abrir mão disso daí, cara, você pode ter o amor que for. Eu estou pensando aqui do jeito mais racional possível, o Pri e Ivan, que eu vou pedir a opinião de vocês. Por mais que o Marcos Leonardo queira jogar no São Paulo, você tem alguns riscos aí. Ele vai deixar de receber 130 milhões? Ele vai ficar quanto tempo em litígio na justiça com o Al Hilal? Porque isso aí pode se estender por muito tempo e aí acabou a Libertadores. Não é garantia que ele assine com o São Paulo se ele entrar na justiça, né? Porque, de repente, o Al Hilal fala, tá bom, amigão, você não quer ficar aqui? Então tá bom, chama aqueles brasileiros lá, como que é, Flamengo, que ofereceram 29 milhões de euros. Então, para eu não perder muita coisa, eu vendo para o Flamengo e pelo menos eu não fico sem grana. São vários cenários que podem acontecer aqui, né, Van? Então, não é uma coisa tão simples. Ele vai rescindir, ele vai vir para o São Paulo. A gente tem que pensar racionalmente o que o jogador faria, o que o Al Hilal faria, e lembrar que o São Paulo não tem dinheiro. E assim, por mais que tenha amor, que tenha carinho e tal, mano, ninguém rasga dinheiro, né, Van? Eu acho que é boa essa explicação sua, Senna, porque somente a informação de que ele pode rescindir e ficar livre no mercado é muito superficial, né? Então, por isso que a galera tá um pouco confusa em relação a isso. Eu acho que, assim, de maneira resumida, o Marcos Leonardo é página virada para o São Paulo no momento. Eu acho que o que a gente vai falar aqui ainda sobre a dívida do São Paulo diz muito sobre tudo o que aconteceu. É uma consequência de tudo. O São Paulo não consegue disputar no mercado. É difícil. Existem muitas questões. Eu acho que realmente é óbvio que o desejo do jogador faz diferença. Eu acho que até pesou para a negociação se estender por um tempo um pouco maior. Mas agora é outra situação, né? Naquela situação a gente tinha um pouco de esperança ainda, só que agora envolve muita burocracia, muito dinheiro e muitas outras questões que realmente não para o São Paulo agora não são interessantes. São Paulo não tem como resolver problemas, né? Já tem problemas demais. Então teria que ser uma contratação
mas efetiva e rápida, o que acabou não acontecendo. Então, acho que realmente agora não iludir novamente o torcedor São Paulino, que talvez pode acontecer e tudo mais. É óbvio que é bom noticiar que isso está acontecendo, que ele pode tentar realmente essa rescisão, mas como você disse, isso pode se estender por muito tempo, é uma questão complicadíssima, assim, é óbvio que o jogador ele quer estar em campo, acho que ele quer ter visibilidade, porque ele tem 22 anos, ele é muito jovem, mas será que realmente, tipo, se ele rescinde, ok, o destino dele seria o São Paulo? Ele vai abrir mão realmente de receber toda essa grana, porque o São Paulo não tem condições de pagar um salário para ele desse nível? Então, acho que o Marcos Leonardo é a página virada para o São Paulo. Foi bom enquanto durou. A gente se divertiu, muitos memes, como a Pri disse. Valeu para a gente dar risada com toda a situação, porque foi isso que aconteceu mesmo. Mas, assim, a gente estava muito animada com a contratação dele, Senna, até porque parece que as peças se encaixavam até determinado momento. Porque era uma contratação que daria visibilidade para o jogador, que quer ir para a seleção, quer voltar para a Europa. Para o São Paulo seria realmente aquela peça que falta para disputar agora as quartas da Libertadores, que a gente teve todos esses problemas com os nossos centroavantes, um jogador diferenciado, o jogador que chegaria realmente para mudar o patamar do time, que já está muito bem encaixado. Então, e para o time árabe, qual seria a vantagem que eles teriam? É isso que a gente vem batendo muito, mas qual a vantagem para eles do Marcos Leonardo vir naquela situação? Então, a gente não encontrou muito essa vantagem. Então, por isso que também não acabou não acontecendo. Então, acho que não vai ser agora também que vai acontecer. Óbvio, tudo pode mudar de uma hora para outra, tudo bem, mas eu acho que realmente tudo que você disse, Senna, resume bem toda essa situação. É muito burocrático, envolve dinheiro, e acho que para o São Paulo agora, mesmo que ele rescinda, talvez não seja o destino do jogador. E até entendo, assim, quem fala assim, esquece esse assunto, vira a página. A gente tem que explicar isso aqui. A gente tem que falar, isso é uma notícia. Você vê que a gente abriu a live aqui, todo mundo começou a perguntar, é verdade que ele vai rescindir, vai vir para o São Paulo? Não, não é verdade. Não significa que ele vai vir para o São Paulo. Então a gente precisa explicar sim, porque muita gente vai capitalizar, vai ganhar dinheiro em cima dessa informação e vai ficar explorando, esticando esse chiclete, né, Pri? Aliás, tem muita gente que não sabe de nada, não que a gente sabe mais que os outros, não é isso, mas tem muita gente que não sabe de nada, mas fica dando pitaco, falando aí coisas, como se estivessem nas reuniões, como se tivesse participado das negociações e tal. Então, assim, a gente tem uma pauta aqui, a gente vai trazer vários assuntos para quem chegou agora e não está acostumado, né? Mas, assim, o fato é que, assim, a gente precisa explicar isso, porque muita gente já associa exatamente, automaticamente, né, Pri? Que, então o Marcos Leonardo vai rescindir lá, então ele vai vir para o São Paulo. Não, não é isso. Isso não tem chance hoje de acontecer e não é assim que funcionam as coisas, mas muita gente vai tratar dessa forma, infelizmente, né, Pri? Pois é, Senna, você estava falando, né? Eu até fiz um vídeo ontem. É muito engraçado mesmo, porque chega nessas horas, todo mundo acha que sabe de tudo, né? E a real é que ninguém, nem mesmo a gente aqui que tem a função de futricar as coisas, sabe de nada, né? A gente tenta descobrir as coisas e tal. Quem dirá, mano, é engraçado de ver, assim, de repente todo mundo sabe, todo mundo já sabia. Não, as pessoas comentam, não, eu já sabia desde 3 da tarde que ele não ia vir. Cara, como assim? É São Paulo sabia disso, que loucura, tipo, enfim. E sim, Senna, é importante a gente falar, até para o torcedor parar de criar expectativa, né? Quanto maior a expectativa, maior a frustração também. E o torcedor já viveu esse sentimento muito forte na terça-feira, né? Então, acho que o ideal agora é o torcedor ficar de boa. A gente sabe que é muito, muito improvável, já era muito improvável nas circunstâncias que o São Paulo queria, mas tinha o São Paulo naquele cenário tinha uma vantagem em relação aos outros, né? Porque era um negócio pontual, curto, vontade do jogador, vai vir aqui tentar ganhar a Libertadores e vai voltar para o time que pagou 40 milhões de euros nele. É um cenário extremamente específico. A partir do momento que o jogador pode ficar livre no mercado, o São Paulo está lá em 1 milhão na lista que vai tentar ter o Marcos Leonardo, entendeu? E, de novo, né, com um pastel e um caldo de cana, não tem muita coisa para oferecer, enquanto um monte de gente vai ter muita coisa para oferecer para ele. E, de novo, ele pode amar o clube mais do que tudo, mas todos os jogadores só vêm recebendo. Isso é Lucas Moura, é Caleri, é todo mundo. Ninguém vem jogar de graça, né? E o São Paulo hoje precisaria, se quisesse trazer o Marcos Leonardo, né, de graça, por estar livre no mercado e tal, e tê-lo, teria que amarrar um contrato muito bem amarrado, é um jogador novo, precisa de um salário alto, que foi um dos problemas também para essa contratação.
Então, muda totalmente o cenário e o São Paulo, que foi o favorito durante 3 dias, se torna o último da lista, né? Então, pô, seria legal? Seria legal. Nossa, eu vou mudar minhas boas energias, vai que. Mas, gente, não vai acontecer, né? É muito difícil. Não, acho que a gente não tem que ficar perdendo tempo pensando nisso, porque aí o foco do que realmente importa acaba indo embora, sabe? Vamos voltar para aquele São Paulo de sábado, um São Paulo evoluindo, com os jogadores que tem, o Crespo fazendo um bom trabalho, todo mundo animado com a Libertadores e tal, porque acho que o torcedor não quer passar por um baque desse mais uma vez, sabe? Foi um baque grande. A gente falou aqui no Bom Dia ontem, né? Que o Fê falou, cara, eu acordei como se tivesse sofrido uma eliminação. E é verdade, foi um baque grande, rival zoando, é sempre desagradável, gente. Então, bola pra frente, sabe? Deixa as coisas acontecerem. E tenha em mente que é muito, 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 muito difícil. Até mesmo porque a gente nem sabe se essa rescisão vai ser aceita, porque não existe nenhum regulamento que obriga que o Al Hilal inscreva o jogador na Liga Saudita. Não sei o que ele acha que ele vai usar, né? Então, assim, são muitas camadas para chegar na cabeça do Carlos Belmonte e do Júlio Casares. Vamos tentar o Marcos Leonardo? Tem muita coisa para acontecer se chegar nesse ponto. E muito mais assuntos que, inclusive, esses personagens precisam se preocupar, que a gente, né, ainda vai falar aqui no programa de hoje. Então, deixa a sua inscrição aí, deixa o seu like, porque, assim, a gente precisa, cara, eu preciso só comentar isso, né? Há uma pauta aqui, são vários assuntos que a gente traz, então, assim, é importantíssimo a gente falar disso, é importante a gente explicar todos esses pontos, porque você vê a euforia como vira um negócio, um rastro de pólvora. Alguém posta alguma coisa, a galera interpreta do jeito que convém, e o negócio alastra de um jeito, cara. Em meia hora que a gente está no programa, eu recebi em 3 grupos diferentes de WhatsApp aqui, por exemplo, o pessoal falando, é verdade que ele vai rescindir, assinar com o São Paulo? Não, não é verdade, não é isso que vai acontecer. Pode acontecer? Sim, é uma chance a mesma, de repente, de eu ganhar na loteria. Pode acontecer, mas não é o que vai acontecer garantido, entendeu? Então a gente está aqui para justamente tentar explicar para que não vire uma coisa caça-clique, que não vire um assunto que reverbere. E nem sempre é aquilo que a pessoa quer ouvir. E aí é aquilo, a gente fala, tem gente que prefere ouvir uma mentira ilusória do que uma verdade mais chocante. Infelizmente, a realidade chocante do São Paulo é outra. Então, tem um pouco disso, antes da gente mudar o assunto, que é isso, a gente não pode encarar como se eu vi em alguns comentários de Instagram, ou posts que a gente fez, a galera, ó vida, ó céus, acabou a temporada, não, já era, morremos no ano. Mano, o time tá numa quarta de final da Libertadores, tá ali brigando pelo G6, quem sabe G4 do Brasileiro. Tem outros assuntos que a gente vai falar aqui que são importantíssimos, que a gente precisa cobrar, fiscalizar, né? E, claro, o Marcos Leonardo é um baita jogador, respeito altíssimo por ele, pelo esforço que ele fez para vir para o São Paulo, não vem agora, mas, cara, a gente tem outras coisas para a gente pensar que são muito mais graves e urgentes, para achar que a temporada acabou e jogar o trabalho do Crespo no lixo também. Então, calma lá, não é bem assim, né?